Graças e paz, amados irmãos, nós vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje nós falaremos sobre o batismo nas águas. Mas antes eu quero convidar você, juntos, a orarmos ao Senhor para darmos início a esta aula na presença de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e peço a Ti a Tua graça para que venha transmitir este ensino da Tua parte aos Teus servos, assim também como eu peço a Tua graça àqueles que ouvirem, para que cheguem ao entendimento da Tua palavra e juntos louvemos o nome santo do Senhor. Amém. Quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, e leremos o versículo de número 19. Acompanhe. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Na última aula nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo e aprendemos que isso acontece no momento em que nós somos regenerados por Cristo. Recebemos o Espírito Santo e passamos a pertencer à igreja invisível de Cristo. Passamos a ser parte do corpo de Cristo. E isso nós aprendemos na aula passada. Agora nós vamos ver o que é o batismo nas águas, que é uma representação pública daquilo que nos aconteceu internamente. Primeiramente, nós precisamos lembrar o que é que nos aconteceu. Bom, Cristo nos regenerou, ou seja, nós morremos para o pecado, morremos para o mundo e ressurgimos como uma nova criatura, uma nova vida, pelo poder do Espírito Santo, para vivermos agora para Cristo. E o batismo nas águas, ele vai evidenciar este fato tão maravilhoso. Então, de uma forma resumida, o batismo nas águas é a evidência pública daquilo que Cristo fez internamente no nosso coração. Primeiramente, nós já descobrimos que o batismo nas águas não salva, mas o batismo nas águas é para aquele que já foi salvo. Então, vamos avançar. Vamos ver então o que significa o batismo nas águas. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Colossenses, o capítulo de número 2, e leremos o versículo de número 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, meus amados, o ato de descer as águas representa aquilo que já nos aconteceu, ou seja, que morremos para o pecado, que morremos para o mundo, né? Estamos sepultando o velho homem. E quando nós saímos das águas, quando nós emergimos das águas, nós estamos evidenciando que nascemos de novo, que somos uma nova criatura e que agora viveremos para a glória de Deus. Então, lembrando que tudo isso, nossa morte e nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo já aconteceu antes mesmo de descermos as águas. Aconteceu quando Cristo nos salvou. Apenas estamos evidenciando publicamente no ato do batismo. O batismo também não é uma simples cerimônia religiosa, algo que você possa eu sou cristão, mas eu não preciso batizar, é apenas uma cerimônia, mais para frente eu batizo. Não, o batismo nas águas é muito mais do que uma cerimônia. Primeiramente porque ela é uma ordem de Deus, é uma ordem do próprio Cristo para a igreja. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo de número 28, nós vemos o seguinte, que é uma ordem de fazer discípulos e batizar. Então, há uma ordem de batizar e esta ordem é do próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo, é uma ordem de Jesus e o próprio Cristo nos deu o exemplo a ser seguido. O próprio Jesus Cristo foi batizado. Quando nós lemos lá, eu quero que você acompanhe, Mateus capítulo 3, no versículo de número 13 a 17, nós veremos ali o batismo de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis
que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, amados, nós temos uma ordem do próprio Cristo e o próprio Cristo nos dando exemplo. E temos também um outro fator importante: a igreja primitiva. A igreja, desde o seu início, cumpria essa ordem, batizando aqueles que eram convertidos. Veja como começou a igreja em Atos dos Apóstolos, logo após a descida do Espírito Santo sobre todos os discípulos. Pedro começa a pregar e dar início ali à igreja visível do Senhor aqui nessa terra. Vamos acompanhar Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Veja bem, amados, Pedro prega e as almas são convertidas e logo em seguida são batizadas. A igreja começa cumprindo a ordem do Senhor, batizando aqueles que foram convertidos pela graça de Deus. Então nós vemos aqui que o batismo é uma ordem de Deus, é uma ordem do próprio Cristo, é um exemplo dado pelo próprio Cristo, e nós vimos que a própria igreja no seu início cumpria essa ordem. Então cabe a nós também cumprirmos esta ordem do Senhor de batizar aqueles que foram salvos. Bom, para quem se destina o batismo? Para quem é o batismo? Quem é que pode batizar? Primeiramente, é aos que creram, aos que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho e creram em Jesus Cristo. Vamos acompanhar aí Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós precisamos entender que a ênfase desse texto está na palavra crer. Quem crer é salvo, quem não crer será condenado. O batismo não salva, mas o batismo é para aqueles que creram em Jesus, creram no Evangelho. Por isso nós não podemos descer as águas àquele que verdadeiramente ainda não creu em Jesus, ainda não creu no Evangelho. E infelizmente muitos descem as águas sem ter esse entendimento, ou por emoção, ou por sentimentalismo, ou por status, ou muitas vezes por segundas intenções. Mas é de responsabilidade da igreja e dos seus líderes instruir os candidatos ao batismo sobre a sua responsabilidade e sobre a seriedade deste ato tão importante. Bom, vamos avançar. Nós vamos ver agora que o batismo é para os que creem, mas também é para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Vamos ler Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 37 e 38. Acompanhe. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, meus amados, eles ouviram o Evangelho, Pedro pregou o Evangelho, aquelas pessoas ouviram, creram e foram instruídos a serem batizados. Não há como batizar alguém que ainda não se arrependeu de seus pecados. Por quê? Porque isso é uma evidência de que talvez ainda esta pessoa não foi salva, ela ainda não foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do nosso pecado e nos leva ao arrependimento. Então, se uma pessoa ainda não se arrependeu de seus pecados, ela não pode descer as águas, porque talvez ela ainda não tenha sido regenerada por Cristo. Então, recapitulando, o batismo é para aqueles que creram no Evangelho, creram em Jesus Cristo. O batismo se destina àqueles que verdadeiramente foram convencidos pelo Espírito Santo a se arrepender dos seus pecados. Por fim, nós temos que entender que o batismo nas águas nos liga a uma igreja local, uma igreja visível. Assim como o batismo no Espírito Santo nos liga à igreja invisível de Cristo,
O batismo nas águas nos liga a uma igreja visível, uma igreja local, ou seja, uma igreja ali onde você vai congregar, onde você vai ali ouvir os cultos, vai participar, vai ser um membro daquela igreja. E isso é bastante importante, né? Um novo convertido, é dever do novo convertido, membrar-se a uma igreja, membrar-se a uma instituição, uma igreja local. Bem, tem um fator importante, uma observação bastante importante. Você deve conhecer a igreja que você vai membrar. Você deve conhecer o estatuto dessa igreja, você deve conhecer a declaração doutrinária, os pastores, os líderes, enfim, você deve ter um conhecimento prévio da igreja onde você vai passar a maior parte da sua vida cristã. Amém, meus amados? Bom, o novo convertido, ele precisa entender a necessidade de estar nesta igreja local, porque é o lugar onde ele vai ser alimentado, onde ele vai ser fortalecido, auxiliado na sua caminhada cristã, e também ele auxiliará outros à medida em que ele crescer na graça e no conhecimento de Deus. Meus amados, hoje então nós aprendemos aqui o que é o batismo nas águas. É uma manifestação pública e visível daquilo que Cristo já realizou em nosso coração. Nós aprendemos o seu significado, nós aprendemos que o batismo não é uma mera cerimônia religiosa, nós aprendemos que o batismo nas águas é uma ordem do próprio Cristo, nós vimos que o próprio Cristo nos deixou o exemplo e a igreja primitiva cumpria esta ordem de Cristo, batizando aqueles que eram convertidos. Nós vimos que o batismo nas águas se destina àqueles que creram no Evangelho, creram em Jesus Cristo e que também arrependeram-se dos seus pecados. E por fim, aprendemos que todo novo convertido tem o dever de estar ligado a uma igreja local, onde você vai crescer, amadurecer e também auxiliar a outros em Cristo Jesus. Nós vamos terminar essa aula por aqui e eu agradeço a Deus por esse tempo que nós passamos juntos. Peço aos irmãos que estejam lendo as apostilas, fazendo os exercícios e enviando para mim. Amém? Oremos. Senhor, grato sou a Deus por esta aula em que o Senhor permitiu, em que nós estivéssemos aqui aprendendo algo tão importante que é a respeito do batismo nas águas. Faz-nos entender cada vez mais da importância de cumprirmos esse mandato do Senhor e estarmos também ligados a uma igreja local, onde nós seremos alimentados, sustentados e também sermos usados por Ti, por Tua graça, para sustentar a outros. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.